Fala, João. Fala, Felipe. Tudo bem? Vou até acenar para você aqui, ó. Luan, muito bem-vindo, rapaziada. Tudo bem? Boa noite. Deixa eu convidar a Gisele aqui. Show de bola. Pérez e Fernandes, ok. Mas a tela tá ao contrário. Show de bola. Fala, Oi, Luca. Gisele. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho. Vamos dar só 5 minutinhos para o pessoal entrar. O pessoal entrar, né? Aham. E aí, pessoal, muito bem-vindo. Fala aí, galera. Tudo Tudo certo? bem? Só dar 5 minutinhos para a gente começar a falar aqui e discorrer em cima dos assuntos. Falar como que o pessoal consegue economizar e gastar menos dinheiro com impostos na área de TI e programação. Como fazer a contabilidade da forma correta. É isso aí. Gisele, hoje só para a gente ir batendo um papo, dando 5 minutinhos enquanto o pessoal chega, hoje a Pérez Fernandes ela tem alguma contabilidade específica para o pessoal de TI? Vocês atendem o pessoal de TI já tem algum serviço especializado, algum sistema de script especializado para essa galera? Fala Então, só um pouquinho. essa área de TI é um dos nichos do nosso escritório, né? É uma das ramificações que a gente atende, né? Na verdade, o nosso foco é a prestação de serviço. E aí, a área de TI é uma das linhas, né, que a gente tem o foco de atendimento. Inclusive, temos bastante cliente nessa área, porque é um ramo que vem crescendo, né? Um pessoal que vem numa pegada bem crescente, uma galera jovem, um público bem gostoso de trabalhar. E é bem legal, assim, da gente ver, acompanhar o sucesso, o crescimento, né, dessa galera. E Aham. aí a gente tem um nicho voltado para isso, então a gente tem a expertise no assunto de forma a fazer o estudo tributário que para vocês pagarem cada vez menos, né? Ou pagar pelo menos de forma correta, porque o que a gente vê muito é a galera pagando imposto em excesso ou nada, correndo É, risco, né? sim. Correndo muito risco. Exatamente. Desculpa se eu não estou olhando muito para a câmera, eu estou com um caderninho aqui, uma colinha aqui do meu lado. E aí tava botando na página aqui. Por isso que eu tava me ajuntando aqui. Sem Tá show de problema. bola. E hoje a gente vê, por exemplo, eu atualmente trabalho para empresa no exterior, a Pérez Fernandes faz a minha contabilidade. Eu vejo que muita gente acaba não sabendo da existência simplesmente do serviço de contabilidade. A contabilidade em si é um serviço novo, ela é recente. Como que hoje no mercado a contabilidade ela se faz presente? Porque eu não vejo muita gente, principalmente o pessoal de TI, se mostrando muito atento. O que é a contabilidade em si? Tá dando uma cortada
no áudio. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Cortou um pouco a sua pergunta, foi como que a contabilidade ela se faz presente nos negócios, é isso? Isso, porque eu não vejo, eu vejo que muita gente, principalmente da área de TI, de programação em si, TI no geral, não sabe a importância da contabilidade, não vê como que a contabilidade pode se fazer presente. É um serviço novo? Como que... Não. Não é um serviço novo. A contabilidade, ela existe há muitos anos, né? E ela é uma obrigatoriedade para as empresas, né? A partir do momento que você constrói um CNPJ, você necessariamente tem que ter uma contabilidade. As pessoas têm uma ideia equivocada de que principalmente as empresas que se enquadram num regime tributário chamado Simples Nacional, de que ela não precisa de contabilidade, eu só vou calcular o imposto, pagar e acabou. Mas não é só isso. Por quê? Anualmente, você precisa entregar uma declaração para a Receita Federal e essa declaração é a consistência de toda a sua movimentação contábil no ano. E a sua movimentação contábil, ela é diferente da sua movimentação financeira. Uma coisa é a sua movimentação bancária, né? É o seu giro do dinheiro, que é a sua movimentação financeira. Outra coisa é a sua movimentação contábil. A contabilidade é aquela que ela demonstra o que você recebeu, o que você tem a receber, o que você gastou e o que você tem a gastar. E desse resultado ela demonstra se você teve lucro, prejuízo, isso inclui o seu capital social também. Então existem algumas análises que a gente precisa saber para analisar a saúde financeira da sua empresa, que ela é diferente, é uma análise diferente da sua análise simplesmente de caixa. Porque você vai concordar comigo que você pode ter dinheiro e ter muitas dívidas. Então, você pode ter o seu caixa alto, você pode ter uma aplicação no banco, mas está devendo a várias pessoas, concorda? E isso, na sua movimentação financeira, não vai mostrar. Mas na sua análise contábil, isso vai mostrar. Então, quando você adquire um CNPJ, por exemplo, para você fazer alguma negociação de porte maior, uma negociação com o banco, ou coisas desse tipo, a questão de imóveis, ou a questão de equipamentos, sempre vão te pedir o seu balanço, vão te pedir a sua demonstração contábil, porque ela é uma obrigatoriedade da empresa. Entendeu? Entendi. E, principalmente nesse caso, porque a gente que trabalha principalmente no serviço de TI, a gente é a empresa, então fica muito difícil você distinguir o que é empresa e o que é você, o que é a pessoa física. Mas eu vou te falar, isso aí é um ponto fundamental, isso é o ponto fundamental que vocês precisam aprender. Isso é o início de tudo. Por quê? Vocês têm muito hábito, todos os que chegam aqui chegam com esse hábito, né? Recebe o dinheiro, né, da empresa, na conta da empresa, e ali vocês pagam todas as despesas. Quando muitas vezes vocês também recebem esse dinheiro na pessoa física. Tem um CNPJ, mas recebe na pessoa física, o que já começa errado. Mas também quando você recebe da pessoa jurídica e paga todas as suas despesas físicas, né, na conta da empresa, isso também não está certo. E aí você vai me perguntar, mas por que não está certo? Se o dinheiro é meu, né? Eu sou empresa, eu trabalhei, então automaticamente a dedução o dinheiro é meu. Não é assim que funciona. Quando você cria um CNPJ ele tem uma personalidade. Assim como a pessoa tem o CPF, a empresa tem o CNPJ. E isso dá a ela uma coisa que a gente chama de personalidade jurídica. Ela se torna uma pessoa. E quando você mistura as duas coisas, numa possível fiscalização, o fisco entende que todas essas contas que você pagou, sua pessoa física, na conta da empresa, deve ser auferido como prolabore. E sobre o prolabore, incide INSS e imposto de renda na sua pessoa física. Então, esse não é uma prática legal. O correto de você fazer é o quê? Recebe o seu dinheiro lá da sua prestação de serviço na conta da empresa, paga as suas dívidas da empresa, o que sobra, você
você joga para a conta da pessoa física. E aí é onde entra a importância, a grande importância da contabilidade. Por quê? É na contabilidade que vai ficar demonstrado que esse dinheiro que você transferiu para a sua conta da pessoa física é lucro. E sobre o lucro não incide imposto. Entendeu? E aí você foge do risco. Aí você foge do risco com a fiscalização. Entendi. Mas vamos com calma. Muito, deu para ouvir, mas muito termo técnico, muita coisa técnica. A gente já deu um tempinho para o pessoal entrar e vamos começar do começo. Não quero colocar o carro na frente dos bois. Como que, aqui nas entrevistas e nos bate-papos ao vivo, o objetivo aqui, além de discorrer informação, eu gosto muito de conhecer a pessoa com quem eu estou falando e o negócio que eu estou falando. Como que foi a história da Pérez e Fernandes? Como que surgiu essa ideia de montar um serviço de contabilidade? Como que surgiu o negócio em si? E para que o negócio veio resolver? O que o negócio veio resolver no mercado? Qual foi a ideia para montar em si o escritório? Manda uma mensagem para ele aqui, falando que está a conexão. Você quer saber como surgiu a contabilidade no Brasil? Ou você quer saber como surgiu o escritório? Como surgiu o escritório? Qual que é a história de Gisele com a Pérez e Fernandes? Ah, sim! Então, eu tenho 24 anos de formada, né? Na área. Tenho especializações, mestrado. Então, eu abri o escritório já tem mais de 15 anos. Eu trabalhava numa empresa interna, né? E aí depois eu decidi empreender e abrir o meu escritório, né? Eu trabalhava fazendo a contabilidade interna de uma empresa grande, mas resolvi abrir o meu próprio escritório. E essa empresa se tornou minha cliente, é minha cliente até hoje. E aí eu decidi seguir na área sozinha. E tô caminhando. Hoje a gente abriu, né? Até ano passado a gente atendia as empresas mais locais. Do ano passado para cá a gente migrou para o mercado digital. Então hoje a gente atende empresas de todo o Brasil, né? De qualquer lugar. A gente tem estrutura para atender. Fizemos umas implantações tecnológicas, né? Implementamos o escritório de forma que ele ficasse mais ágil, mais rápido, com a tecnologia a nosso favor. E aí é isso aí, estamos nessa luta. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? É a minha grande paixão. E é assim que surgiu. Legal, o escritório ele foi a Pérez e Fernandes, no caso, ela foi montada há quantos anos? Quantos anos está empreendendo no negócio da contabilidade? Então, a Pérez Fernandes existe há mais de 15 anos. Legal. E isso é legal porque no meio de a gente como TI aqui, a gente às vezes não vê muito. E aí a gente acaba se apegando a alguns serviços, alguns escritórios de contabilidade, a gente olha, mas a gente não sabe, a gente não conhece. Não sabe como que é um escritório de contabilidade, não sabe o que eles fazem, não sabe o serviço que fazem. O que o escritório, o que um serviço de contabilidade agrega para a gente, no caso? Por que eu, ao invés de fazer a minha contabilidade sozinho, olhar ali, por que eu preciso contratar o escritório de contabilidade? Quais facilidades que ela vai me trazer? É só pelo serviço? Ou tem alguma coisa a mais? É só para um serviço que eu não vou fazer? Ou tem alguma coisa a mais? Isso é a mesma coisa que eu falar para você assim, Lucas, eu posso assistir um vídeo do YouTube e fazer um site? Eu vou conseguir fazer? Não, eu vou conseguir fazer. Pode fazer, mas vai fazer muito igual. Ele vai ter a mesma eficiência, vai ter um site eficiente como se um programador, uma pessoa especializada da área fizesse? Não. Não vai ser. É a mesma coisa.
Então, Uhum. assim, a importância da contabilidade no seu negócio é ela te orientar, primeiro, para você fazer as coisas de forma legal, para que amanhã ou depois você não seja pego pelo fisco e não corra o risco de vir a ter que pagar uma multa exorbitante que pode aparecer no seu colo da noite para o dia, porque você não seguiu as formalidades. Porque abrir um CNPJ não requer só você pagar os impostos. Existem formalidades que você precisa cumprir junto ao fisco. Eu vou te dar um exemplo básico, um exemplozinho básico. Existe uma declaração que a gente precisa fazer para o INSS uma vez ao ano, dizendo que você não tem funcionários, que a empresa não tem funcionários. Se você não faz essa declaração, a multa é R$ 500. Só porque você não foi lá e não disse que você precisava. Agora, como você faz essa declaração? Entendeu? E em qual momento você faz? Qual prazo que você tem? Isso é obrigatório em qualquer CNPJ? É obrigatório. Isso é uma Tá. das coisas obrigatórias. Existe isso, Aham. e isso é uma formalidade, entendeu? É Sim. uma das formalidades. Então, ter uma contabilidade em dia, quando a gente fala, tem uma contabilidade, significa o quê? Que você cumpre todas as formalidades e você apura o seu imposto também. E aí você vai me falar, poxa, mas eu posso ir lá e apurar o meu imposto sozinho, certo? Uhum. Você pode acessar lá o site da Receita, entrar lá e fazer o seu, calcular o seu imposto. Agora, você está utilizando as estratégias tributárias corretas? Você está E, e, utilizando a legislação ao seu favor? Porque tem por isso. exemplo, se eu faço a estratégia tributária e eu não faço corretamente 100%, o que que isso pode acontecer para mim? Isso você pode. Se você não faz corretamente, você pode estar sujeito a uma fiscalização. Aí essa fiscalização pode te trazer multa em juros. Ela pode te trazer um imposto, uma diferença de imposto, porque você pode estar calculando errado. E aí, se você estiver Aham. calculando. E aí eu vou te falar, se você estiver calculando a menos, você vai sofrer a penalidade. Mas se você estiver calculando a mais, ela também não vai te devolver se você não souber pedir. Uhum. Entendi. Eu já tive clientes que chegaram aqui pagando a mais, nós fizemos todo o estudo dele e ele conseguiu recuperar os últimos 5 anos de imposto que ele pagou Então, indevidamente. isso é muito legal. Então, por exemplo, se uma pessoa hoje, É. ela faz a tributação, faz por si, mas ela vai, contrata um escritório especializado em TI, que seja, ele consegue fazer a recuperação dos últimos anos, se ele fizer Consegue? corretamente, consegue voltar? Consegue? Aham. Legal. Dependendo do que foi, dependendo de qual foi o erro, de como ele cometeu o erro, de como a empresa dele foi constituída, porque, na verdade, Lucas, a análise tributária, a estratégia tributária, a gente usa desde o momento da constituição da empresa. Aham. Porque é igual à nossa língua portuguesa, você tem várias formas de dizer a mesma coisa. Sim. Então, dentro da empresa, quando você constitui uma empresa, você escolhe o código da atividade dela. E Aham. aí, a tributação é de acordo com os códigos de atividade. Então, saber escolher o código de acordo com uma tributação mais benéfica para você é muito importante. Isso é Entendeu? legal, isso é interessante, porque, por exemplo, hoje, eu não queria colocar o carro na frente dos bois, mas engatando um assunto com o outro. Hoje, a gente que é programador, a gente que é do pessoal de TI, a gente tem muitos fóruns e muitas comunidades que a gente conversa sobre isso, a gente conversa sobre tributação, e a gente tem as comunidades que a gente discorre sobre esses assuntos, sobre quanto que um paga de taxa, quanto que o outro paga de taxa, quanto que o outro paga de imposto. E aí, hoje eu vejo que muita gente paga, na média, aí, de 10 a 15% de imposto, quando se tratando de ME, de microempreendedor, por mês sobre o salário. E hoje, com a contabilidade, eu descobri que posso pagar com a Pérez Fernandes aí 3% em cima. E eu recebi algumas mensagens de pessoas falando que pagam mais, que pagam 8, que pagam 10, que queriam pagar menos. Então isso é muito interessante, porque muitas das pessoas, fazendo gancho na pergunta anterior, aparentemente ou não fazem com escritório especializado, ou seja, é um serviço ok, mas não é um serviço especializado para TI, ou então fazem sozinhas, e aí acaba que você paga
muito mais taxa. Isso num montante maior, e aí a gente vai falar sobre isso mais para frente, porque essa foi a chamada, né? Como que a empresa, a contabilidade, fez eu particularmente, eu, Lucas, economizar mais de R$ 2.000 por mês. Isso num montante maior, principalmente para quem trabalha para uma empresa estrangeira, isso dá aí 2, 3, 4 mil reais aí que seja de imposto para você pagar, e é um dinheiro que sai do seu bolso Sim. a mais. Exatamente, mas isso aí acontece exatamente pelo que eu te falei, que é a questão da estratégia tributária, a forma como você cria a empresa e a forma como você tributa ela. E eu já vi casos, por exemplo, porque assim, a tributação de rendimentos recebidos do exterior é diferente de uma tributação de rendimentos recebidos no Brasil, correto? Uhum. Correto. E eu já vi casos, já vi clientes chegar aqui com recebimentos no exterior, tributados como se fossem recebimentos no Brasil. E o que Isso isso dobra, pode impactar? dobra o valor do seu imposto. Nossa Senhora. Você pagava dobrado o valor do imposto, entendeu? E então, assim, hoje a gente tem formas de colocar o pessoal do TI pagando. Quem trabalha para o exterior, 3%, quem trabalha no Brasil, 6%. Né? Então, assim, que é a menor alíquota para prestação de serviço, que é o 6%. E a gente consegue enquadrar o TI facilmente nisso. Só que muitas empresas não fazem, principalmente essas empresas hoje, as grandes de tecnologia, uma Contabilizei da vida, por exemplo. A Contabilizei, ela é uma startup, né, que nasceu com investimento externo e ela investiu milhões em tecnologia. Então, a maior parte do atendimento dela é robotizada. Só que tem as suas vantagens, eles conseguem um preço bem competitivo no mercado, né? Mas tem as desvantagens, porque você não tem esse tipo de olhar, você não tem essa análise. Ele vai pegar a sua atividade fria e vai constituir ela, ele vai te botar no anexo mais alto, ele vai te colocar numa alíquota mais alta. Mas é como eu te disse, existem estratégias e meios de você reduzir de forma legal, né? Isso não é nada ilegal, a gente não está burlando nenhuma lei, e de forma que você pague menos. É só uma visão especializada, né? Entendi. Uma visão especializada do seu negócio. A grande sacada de você, às vezes, trabalhar com uma pessoa que entende do seu nicho é isso, é porque a pessoa entende do seu negócio, ela sabe como você faz. Então, por exemplo, vocês fazem muito freela, né? Então, vocês recebem, às vezes, de um trabalho extra e tal. Aí você recebe do exterior, mas você também recebe desses freelas que você faz no Brasil. São tributações separadas, tributações diferentes. Você não pode jogar tudo no mesmo bolo e calcular e pronto. Você tem que saber fazer a informação correta para que você não fique no risco. Então, eu já escutei muitas pessoas falarem assim, mas eu sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. Ótimo, mas já vi gente que aconteceu. E o dia que acontecer, isso vai ser um problemão financeiro, porque a Receita ela não tem dó, ela não tem pena. Ela te cobra com juros e correção e os juros são diários. Hoje, uma multa que você pega aí de 3 a 2 anos aí de faturamento, quanto que gira mais ou menos um range, chutando assim? Só a multa é 20% no montante. 25%. Só a multa. Então vamos supor, alguém um MEI que bota aí 60 mil no ano. Fez errado aí, vamos supor aí que ele ganha aí 4 mil e pouco, 5 mil aí no mês, com freela, com tudo. Fez isso por 3 anos. 60, 60, 60, 180. Mas aí você tá falando do MEI. O MEI tem umas especificidades um pouco diferentes. Entendi. Não é todo mundo no mesmo saco, né? Não. O MEI é uma coisa, a ME é outra coisa. O que a gente está falando é da ME. O MEI, o que acontece com o MEI? O MEI é o melhor caminho para o pessoal de TI iniciar. Para começar, é a melhor opção. Beleza. Você criou o MEI. Só que assim, o ideal também é você já criar o MEI fazendo a sua estratégia. Por quê? Você cria um MEI e você vai trabalhar para uma determinada empresa. Então, você sabe quanto você vai ganhar. Beleza, você vai ganhar lá 5 mil.
Tá ótimo, você não vai ultrapassar o faturamento do MEI, que é 81 mil ao ano. Agora, você vai começar a trabalhar numa empresa e você vai começar ganhando 10 mil. Você já sabe que você vai ultrapassar esse limite em 8 meses. Mas aí o que eu te falo? Fica os 8 meses no MEI, no 8º mês você desenquadra. Porque você levou 8 meses sem pagar nada. Legal, mas tem que ter esse controle. Para quando você chegar no limite do MEI, você pedir o seu desenquadramento. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, que saco, eu tenho que desenquadrar. Mas desenquadrar do MEI é sinal de que você cresceu. É sinal de que você está ganhando bem, você está ganhando mais. Isso é uma coisa boa. Né? Você não pode encarar só como uma coisa ruim, porque você vai pagar um imposto que antes você pagava R$60. Sim, infelizmente, é a dor do crescimento. Só que o que acontece é que o pessoal abre o MEI e perde o controle. E acha que é só no outro ano que ele precisa ver, mas não é. Porque o que pode acontecer, se você não desenquadrar, a Receita vai te desenquadrar. E agora, há pouco tempo, eu tive um caso desse aqui. A Receita desenquadrou, só que ela não avisa. Ela não avisa que ela te desenquadrou. Ela simplesmente te desenquadrou. E aí você continuou lá, emitindo a sua nota. Quando a pessoa foi ver, ela já tinha uma dívida gigantesca. E o que a Receita faz quando ela te desenquadra? Ela te retroage a janeiro. Então, a pessoa teve que fazer todas as declarações de janeiro até outubro, porque isso foi em outubro do ano passado, de janeiro a outubro, pagar todos os impostos da diferença de todo o faturamento que ela teve, com juros, com multa, né? E aí, assim, aí ela teve um gasto absurdo. E a Receita já tinha desenquadrado ela há mais de 5 meses. E ela não tinha visto. Entendeu? Nossa, então, é onde você me pergunta, qual é a importância de uma contabilidade? Uma contabilidade teria visto isso lá quando a Receita desenquadrou. Entendeu? E aí, por exemplo, hoje, voltando aos eixos, porque a gente vai conversando, vai se empolgando e eu vou discorrendo, se deixar, eu vou discorrendo o assunto direto. Hoje, o pessoal de TI, principalmente, e muita gente também de outros serviços também, acham que optam por fazer sozinhos para não ter mais uma taxa ali para pagar. Hoje, um serviço de contabilidade, ele é caro? Por que compensaria eu fazer um serviço de contabilidade do que fazer sozinho, fora essas burradas de acabar pagando mais imposto e tal? Hoje, um serviço de contabilidade, ele é caro para o bolso de quem faz, de quem precisa, principalmente o pessoal de TI? Eu vou te dar um exemplo prático, assim, para ver se fica claro. Se você optou por fazer sozinho, e aí você não soube fazer o enquadramento correto, então você está lá na alíquota mais alta, ou ainda que não esteja na mais alta, você está numa alíquota média aí, vamos botar que você podia estar pagando 3% e está pagando 6%, digamos assim, né? Num faturamento de 10 mil, você está gastando R$300 a mais mês. Isso no ano são R$30 mil, né? Mais de R$30 mil. No mês, isso dá, né, se R$300 você economiza por mês. R$300 é um preço médio que você vai gastar aí numa contabilidade razoável, uma contabilidade que te dê uma assessoria, que te dê, né, uma assistência, que saiba olhar o seu negócio. É um médio que você vai gastar. A gente está falando aí de R$1 por dia. O que é você gastar R$1 por dia para você economizar R$30 mil no ano? Sim. Não, mas não é R$30 mil no ano, é R$3 mil no ano, né? R$3.600 no ano. Eu fiz a conta errada. Então, a gente está falando de você gastar R$1 por dia. R$1 é caro? O que é caro? Caro é, às vezes, você receber uma multa dessa. Caro é você ter um problema desse. E aí, assim, eu vou te falar uma outra coisa. O CNPJ, por ele ter uma personalidade, né, como eu te falei no início,
ele é uma coisa que você carrega associado ao seu nome. Então, se você tiver um problema no seu CNPJ, às vezes, dependendo do montante que você fatura, dependendo do montante que você pode vir a ter de problema, isso vai refletir diretamente na sua pessoa física. Por quê? Porque suponhamos que você fature lá, sei lá, seus 20 mil reais mês e não declara, não faz da forma correta, faz como MEI, e aí um belo dia a Receita te pegou. E aí ela te desenquadrou retroativo. Te desenquadrou retroativo, 20 mil ao mês de imposto, quanto que isso não vai dar? Num ano, né? Mais a multa de 20%, mais os juros, a gente está falando aí de perto de uns 20 mil, mais de um salário seu mensal, né? Sim. E aí, se o seu dinheiro está comprometido com as suas contas pessoais, como você vai pagar isso? Você não tem para pagar. Quanto mais isso girar, quanto mais tempo levar, pior vai ficar. E com a Receita você perde tudo. Você perde carro, você perde casa, você perde o que você tiver, porque ela vai te executar. Ela vai te executar. Ela vai te executar judicialmente, ela vai protestar no cartório, e aí o seu CPF fica preso. O seu CPF Ou seja, também... nome sujo no Serasa. Exatamente. Exatamente. Qualquer problema que você tiver no seu CNPJ, ele reflete no seu CPF. E vice-versa também, tá? Se você também tiver um no seu CPF, o seu CNPJ também fica comprometido com as instituições financeiras. Uhum. Entendi. E aí, hoje, uma das objeções que muita gente fala e porque não sabe se vai contratar um serviço de contabilidade, até correr para um serviço automático, como eu contabilizei, é porque não confia muito no escritório para lidar com as finanças dela. Não confia ou seja, para dar senhas do sistema, ou para mexer com o dinheiro dela, já que o dinheiro é um negócio tão sensível. Hoje, como que o escritório lida com isso? Como que o escritório vê esse tipo de problema? Então, a questão da confiança, a confiança ela é uma coisa construída, né? Uhum. É óbvio que quando você vai buscar um serviço desse, você busca pelos meios primeiro, né? Você vai verificar um site, um Instagram, vai verificar, né, se a pessoa tem alguma referência com seus amigos e tal. Mas quando o cliente chega, né, quando ele entra para o escritório, uma das coisas que a gente faz depois do processo de legalização dele é um contrato de prestação de serviço do escritório com o cliente. E nesse contrato fica bem estabelecido todas as regras. Ali diz todas as nossas obrigações, inclusive as regras da LGPD, que são a responsabilidade pelo sigilo das informações que a gente tem. Os nossos funcionários, eles têm um contrato também de sigilo, eles também têm essa responsabilidade. Então, assim, é responsabilidade do escritório, inclusive, se o cliente se sentir lesado de alguma forma, ele pode acionar a gente pelas vias judiciais ou do jeito como ele achar conveniente, entendeu? Então, assim, esse contrato, ele resguarda as duas partes, na verdade, né? Resguarda o escritório e resguarda o cliente na sua responsabilidade. Aqui no escritório, a gente, graças a Deus, não acontece, né? Mas se acontecer, qualquer penalidade que o cliente venha a sofrer por um erro do escritório, quem assume é o escritório, entendeu? Não é o cliente. E isso fica muito bem claro também no contrato. Isso é bem legal, porque eu, particularmente, não conheço outros escritórios que fazem esse tipo de coisa. Porque se a gente acabar sofrendo uma multa, alguma coisa, uma inconveniência, o escritório ele toma a frente e acaba comprando. Se a multa for por uma responsabilidade do escritório, é ele quem arca. Nós o que arcamos. Se for por uma responsabilidade do cliente, aí é do cliente. Mas, de toda forma, a gente dá toda a assistência. Entendi. Bom, outra objeção que eu conheço e que muitos colegas da comunidade aí de TI, de programação e até de outras áreas têm, é que eles falam que, olha, o meu amigo aqui, ele faz sozinho.
olha, o meu colega aqui, ele também faz sozinho. Então, acaba que a gente não se cerca de pessoas que têm muitos benefícios com a contabilidade. Então, até por isso, a gente é levado a acabar fazendo sozinho. Porque, Então, mas o escritório, você poderia contar algum exemplo de sucesso, algum exemplo de mudança? Eu sei que vocês devem ter vários aí na tributação, alguém que pagou menos, por exemplo, eu mesmo, quando comecei, eu já comecei aí, mas eu não conheço ninguém do meu meio que poderia falar que eu estava pagando X, quando entrei no escritório de contabilidade, eu cheguei e consegui reduzir minha tributação e, nossa, isso me deu um alívio absurdo, porque isso é muito legal de ouvir. é. Então, eu tenho o caso desse menino que eu te falei, que ele chegou pagando, ele recolhia os impostos pelo Brasil quando ele prestava serviço para o exterior. E aí, a gente conseguiu fazer a redução tributária dele, consegui recuperar os últimos anos que ele tinha pago de forma indevida, a gente refez todas as declarações e ele recuperou todo o dinheiro que ele tinha perdido. A gente consegue falar de um valor médio aí, alguma estimativa, alguma Consegue. coisa? Ele recuperou mais de 20 mil reais. Mais de 20 mil nos últimos anos. Legal, isso é muito bom. E isso é interessante, porque na verdade, eu tô extasiado, porque isso dá muita brecha para se eu, por exemplo, tivesse em uma contabilidade que não fosse especializada no mercado de tecnologia, ou até estivesse fazendo sozinho, eu poderia recuperar esse dinheiro que eu paguei a mais. E isso é muito legal. Mas Isso é olha, muito eu vou te maneiro. falar, isso é muito comum em várias áreas até, tá? Não é só na área de tecnologia, não. Em várias outras áreas a gente já consegue fazer, porque uma coisa que a gente faz, quando o cliente chega pra gente e ele vem de uma outra contabilidade, ele já vem como CNPJ aberto, a gente faz o estudo tributário dele, para saber se ele está enquadrado da forma correta, se existe alguma forma de a gente melhorar, se existe alguma brecha para que ele pague menos do que ele já está pagando. E quando a gente acha, aí a gente vai analisar o para trás. Então aí a gente já garante para ele uma redução tributária para frente, mas a gente também vai na busca da redução tributária para trás, né, para ele recuperar o tempo que ele gastou. A lei só permite que ele recupere os últimos 5 anos. Isso que eu ia perguntar, Então, se é para sempre, por hã? exemplo, se eu pagasse errados anos e anos aí, 10 anos, eu poderia recuperar, mas é nos últimos 5, né? Como você falou, Gisele, são nos últimos 5 anos que pode recuperar, é o máximo? É. Legal, interessante. E aí, por exemplo, muita gente acaba chegando para mim e falando, cara, contabilidade, você não está gourmetizando demais o seu serviço? Não está colocando, emparelhando demais as coisas? Não está meio que voando das ideias? Porque, cara, a gente pode... Poxa, tem a minha tia aqui, a prima que faz a contabilidade de não sei quem, e aí, pô, a gente pode vir aqui para fazer. A contabilidade, às vezes, parece um serviço muito longe para muita gente. Eu, por exemplo, antes de entender mais e entrar para conhecer o escritório de contabilidade, me propor a deixar nas mãos do escritório de contabilidade as minhas coisas, eu não conhecia, eu vi um serviço muito longe. Como que o escritório lida com esse pensamento de que a contabilidade é uma coisa muito longe? A contabilidade é uma coisa gourmetizada do serviço. É. A contabilidade, na verdade, ela pode ser uma grande aliada do seu negócio para várias coisas. Então, até mesmo para os seus planejamentos futuros. Ah, eu tenho um planejamento de chegar em tal lugar. De que forma eu posso fazer? Na questão financeira, principalmente, a gente tem uma expertise, porque faz parte do nosso ramo, faz parte do nosso aprendizado, né? Então, quando o cliente ele entende isso, quando ele entende que a contabilidade está aqui para ajudar o negócio dele e não como uma coisa chata só para cobrar documento, ele ganha muito, porque a gente pode dar grandes orientações para ele que ele não conhece, assim como em todas as áreas. Então, se você quer
Você que gosta lá da performance do bodybuilding, né? Você procura o quê? Um personal, um nutrólogo, alguém que vai te dar a orientação. Você pode buscar essas informações na internet? Você pode. Você vai achar muita coisa certa, mas vai achar muita coisa errada. Né? Então, assim é com o seu negócio. Então, quando você abre um CNPJ, quando você cria a sua empresa, é o seu negócio. Você precisa cuidar dele como você cuida da sua saúde. Você precisa cuidar da saúde do seu negócio como você cuida da sua. Por conta das coisas que a gente já conversou. Um passo errado pode te trazer um prejuízo financeiro gigantesco. Né? Principalmente por conta da questão das formalidades. Então, às vezes, você fazer... Porque existem várias formas de você fazer a mesma coisa. Existem pessoas que fazem um feijão com arroz, né? Mas faz bem feito, tudo bem. Faz um feijão com arroz, mas faz bem feito, tá certo, você não tá no risco, beleza. Agora, existem pessoas que não fazem nem o feijão com arroz. Só faz o feijão e o arroz ficou faltando. E aí, esse que ficou faltando vai fazer falta para você lá na hora que a fiscalização vier. Porque cada vez mais a tecnologia, vocês sabem melhor do que eu, né, sobre isso, a tecnologia ela avançou de uma forma surreal. Só que o físico também tem acesso a essa tecnologia. Então, o que a gente hoje acha que ele não sabe, ele sabe. Todas essas informações, essas transações financeiras, existem declarações que todas as instituições financeiras fazem para a Receita Federal. Então, ela tem todas as informações de tudo que entra na sua conta. Uhum. E aí, agora, como ela vai lidar com isso? Ah, por que ela autua uns e não autua outros? Não sei te dizer. Mas vai que esse uns pode ser você. Então, assim, é uma coisa extremamente desagradável isso, quando você recebe uma autuação, quando você recebe uma multa. Em dezembro, antes da gente entrar no recesso, veio uma pessoa aqui que ela tinha recebido uma notificação do cartório de uma multa de mais de R$ 200.000 da Receita, por declaração de imposto de renda feita de forma equivocada. E aí eu fui olhar as declarações dela para ver se existiam formas, né, de defesa, o que tinha sido errado, e simplesmente foram coisas assim surreais que estavam lá. Ela não tinha nem defesa, vou te dizer. Então, é a coisa de você fazer porque o cliente queria pagar menos, então, ou por qualquer coisa para o cliente pagar menos. Mas não é só o pagar menos. Você tem que pagar menos, mas dentro da lei. Sim. Porque uma hora essa conta vai chegar. E aí, a hora que chegar, vai chegar para você. Entendeu? Entendi. E isso é complicado. Quando chega uma multa dessa, quando chega uma atuação dessa, a pessoa, poucas são as pessoas que têm, por exemplo, 20 mil, 30 mil reais para dar de multa. O que acontece nesse caso? Você pode parcelar. A Receita aceita um parcelamento. Mas é R$ 20.000 que você vai pagar. Sim. Entendeu? Entendi. Legal. E aí, hoje, o escritório, olhando todo mundo, toda essa galera, principalmente TI, que tá pagando mais taxa, tá pagando taxa errada, o que o escritório falaria para uma pessoa que, poxa, tá pagando 10%, poderia estar pagando aí 3%, como você falou, Gisele, ou tá pagando 15%, como que o escritório lidaria com isso? O que você pode falar para a pessoa que está pagando esse montante de dinheiro que daria para comprar, né? Um carro, né? Então, a única coisa que eu posso dizer é que eles busquem um planejamento tributário. Isso aí é o primeiro passo. Busca fazer uma análise tributária para ver se realmente o enquadramento está correto, se o código de atividade está correto, se existe alguma brecha, entendeu? Busque um escritório especializado para poder te atender, um escritório que você queira, da sua confiança, mas que busque alguém que tenha uma qualificação, né, para poder te orientar da melhor forma. E Legal. o quanto antes, né?
Sim, o quanto antes, o quanto antes. Porque depois, para buscar isso, né, a gente já sabe que tem um limite aí de 5 anos. 5 anos. É isso aí. Cinco Quanto anos. mais tempo, exatamente. Bem legal. Mas não são, Legal. não são todos os casos que você consegue recuperar. Ainda tem isso, entendeu? Alguns casos a gente consegue recuperar, porque depende de como foi feito o enquadramento dele. Depende das atividades que ele tem no CNPJ, se dá para usar ou não, entendeu? Se cabe na, na regra da lei. Então tem uma série de coisas para analisar. Agora é uma pergunta pessoal minha, porque eu já faço parte do escritório tem bastante tempo. Hoje o escritório ela tem algum tipo de anamnese, alguma coisa, algum questionário inicial para a pessoa que entra para falar, para saber tudo isso da pessoa? Não, quando você já vem com o CNPJ ME, Aham. aí a gente pede o seu certificado digital da sua empresa, e aí com esse certificado digital é que eu faço a anamnese. Porque aí com o certificado digital eu consigo enxergar toda a sua vida lá no fisco. Eu consigo enxergar como que você está enquadrado tributariamente, quanto você está pagando de imposto, se a sua alíquota está correta ou não, entendeu? Porque essas informações o cliente ele não vai saber lidar. Então, isso eu busco com o certificado digital. Quando ele vem com um MEI, sou MEI, e aí eu analiso, extrapolou o faturamento, a gente vai fazer a transformação. E aí, quando a gente faz essa transformação, é como se nascesse a empresa. Né? Ela sai ali do MEI, né, e vai para o MEI. Porque o MEI, ela tem, embora ela seja um CNPJ também, mas ela tem algumas limitações, né? Então, quando ela se transforma numa ME, é que ela adquire as necessidades de uma empresa normal, que o MEI não tem. Então, muitas declarações, o MEI só tem uma declaraçãozinha lá que você faz anual, né? A ME tem várias declarações mensais que você precisa fazer. Legal. Você quer ver uma outra coisa também que acontece, que é muito comum também. A pessoa transforma de MEI para ME. Quando você faz essa transformação, a prefeitura também tem uma taxa para você pagar. E aí, principalmente quando as pessoas querem fazer isso sozinhas, elas não se atentam a isso. E a prefeitura, ela joga essa dívida anual, e é anual, né? Uma dívida anual, é uma cobrança anual. Quando você não paga, ela também não te notifica. Só que ela leva isso para o cartório. Muitas vezes, quando você vai ver, já está lá não sei quanto tempo de dívida também. Nossa. É um outro detalhe também que muitos não sabem. É interessante que essas coisas do governo, elas nem notificam nada. Se você paga errado, ela vai deixando e depois chega um aviso para você. Exatamente. Você tá um belo dia almoçando, recebe uma mensagem e fala que ó, tem 60 mil reais aqui para você pagar. É assim mesmo. Exatamente. Isso é muito interessante porque, principalmente com muito TI, e a gente aqui no perfil, a gente ajuda muita gente a crescer e a entrar, chegar na empresa internacional, ao trabalho internacional. Isso é legal para o pessoal saber. Vixe, está carregando aqui para mim. Travou. Travou, voltou. Tá vendo? Tá vendo? Voltou. Ah, show. E aí, por exemplo, você está me ouvindo bem? Eu tô. Ok. E aí, por exemplo, hoje, uma coisa interessante muita gente tem dúvida se precisa se preparar para migrar de e-mail para ME. Então, por exemplo, a pessoa, o TI, o programador ali, ele está estudando, ele está fazendo entrevistas ali internacionais, ele está na portinha de conseguir a vaga dele, o emprego dele. Ele sabe que quando ele conseguir, ele vai ter que fazer alguns ajustes fiscais. Provavelmente ele vai ter que contratar uma contabilidade especializada, ele vai ter que migrar para uma contabilidade se ele já não tiver uma, mas ele vai ter que saber como manusear isso da melhor jeito possível para pagar a menor taxa possível ali. Hoje, a pessoa que é MEI e está na portinha de virar ME, ela tem algum preparatório para fazer? Ela tem que se preparar de alguma forma para virar? Ou ela pode só virar
e procurar a contabilidade depois, mesmo que esteja fazendo errado. Ela tem que procurar a contabilidade para ela virar. Porque transformar de e-mail para e-mail não é um processo muito simples, entendeu? Entendi. Mas e Porque no você precisa faturamento? fazer. Por exemplo, ela acabou de pegar um trabalho no exterior. Ela tem algum preparatório para fazer antes disso, de e-mail para ME? Ou ela pega o trabalho e pode procurar depois? Pega o trabalho e procura a contabilidade. Tá dando um retorno no áudio. Tá dando retorno? Peraí. Vê se melhorou. Eu acho que melhorou. Melhorou? Não. Não? Tá dando retorno no meu áudio. O seu áudio, aqui para mim não tá dando retorno. Abaixa um pouquinho o seu volume para ver. Provavelmente é isso. E agora? Acho que Baixei bem aqui. para você não tá dando eco. Não. Tá bom. Pessoal, o pessoal do comentário aí que já tá na live, tá dando retorno aí? Tá dando eco? Tá dando eco aí para vocês? Ou não? Tá ok. Me manda um emoji, um beleza, tá ok? Pra mim tá dando retorno. Ok. Tá Pera dando, aí. né? Mas por que é? Só um instante Você aqui. tá com fone ou você tá com o microfone? Pegar o fone? Não sei aonde está o fone. Ô, Lucas, Oi. a sua live tá bloqueada. Quem não te segue não consegue comentar. Quem não me segue não consegue comentar? Não. Melhorou o áudio. Melhorou? Aham. Provavelmente é Pra mim alguma coisa melhorou. internet. Melhorou, pessoal? Melhorou, Thales. Thales disse que melhorou. Não. Ok, provavelmente era alguma coisa da conexão da internet e aí estava reverberando no áudio aqui. Mas, Aham. voltando à pergunta aqui. É, a pessoa que é MEI e está indo para ME, ela tem que obrigatoriamente procurar uma contabilidade especializada antes ou ela pode procurar depois? Então, transformar de MEI para ME requer alguns procedimentos padrões. Você precisa fazer o registro na junta, você tem que desenquadrar a junta para fazer o registro. Existe um contrato, né? Então, assim, é um processo que tem uma formalidade. Não é todo mundo que consegue fazer sozinho. Então, se quem não sabe fazer sozinho, quem não consegue fazer esse procedimento sozinho, vai precisar buscar uma contabilidade para fazer, que é fazer essa migração e depois fazer o acompanhamento da ME, né? Uhum. Entendi. Legal. E aí, hoje, o escritório, você... Só um instante. Vocês têm muitos clientes da área de TI. Hoje, o escritório ele lida muito com a área de TI? Ou Sim. ainda é uma coisa mais escassa? Não, Porque temos vários clientes dessa área.
Legal. E aí, por exemplo, você, Gisele, você tem algum recado para passar para o pessoal? Tem algum recado final para passar para a galera? Falar sobre a contabilidade, falar sobre a importância? Algum recado que você falaria que você gostaria de que todo mundo soubesse antes de entrar para esse ramo antes de entrar em contato com o escritório para fechar? Então, é muito importante que vocês tenham sempre, primeiro, a confiança no escritório que vocês vão contratar e, principalmente, que vocês saibam pedir essa análise tributária. Saibam pedir qual é a faixa de enquadramento que vocês vão ficar, até quando vocês vão ficar, porque também, assim, o imposto, a alíquota de imposto, ela varia com o seu faturamento acumulado. Então, quanto maior o seu faturamento acumulado, eu falo acumulado, é dos últimos 12 meses, né? Vai aumentando a sua alíquota. Então, é muito importante que você tenha a ciência de em que momento você vai mudar de alíquota, em que momento o seu imposto pode subir um pouco. Mas mesmo que ele suba, não é nada exorbitante. Agora, exorbitante é vocês pagarem de 10% a 15%. Isso aí, na área de vocês, é uma coisa meio desproporcional, entendeu? Existem outras formas de vocês pagarem menos. Então, muita atenção a isso. Porque vocês são jovens, estão começando, e tenham sempre em mente que é importante vocês terem uma contabilidade. A contabilidade, ela não é inimiga. Ela é amiga do seu empreendimento, ela é amiga do seu negócio, ela vai se tornar uma aliada sua no seu crescimento. Tá bom? Entendi. Entendi, E vocês muito também legal. fiquem muito à vontade, podem me seguir lá no Instagram. Se tiverem dúvidas, podem me mandar no direct. A gente conversa, tá bom? Posso esclarecer alguma dúvida de Isso que eu vocês, não ia, tem nenhum problema. isso que eu ia perguntar, como que o pessoal te acha, se quiser tirar uma dúvida, alguma coisa assim. Só seguir lá, @Pérez e Fernandes. E qualquer dúvida, pode mandar no direct que a gente responde prontamente. Legal. Muito obrigado, Gisele. Ó, obrigado pelo tempo, obrigado pelas Lucas, informações. eu que agradeço. É muito bom ter você no nosso escritório, ter você como nosso parceiro, né? Você sabe como a gente trabalha, como a gente lida com compromisso com o nosso cliente, né? Como a gente trata com carinho e com responsabilidade. E eu agradeço muito a parceria. Eu que agradeço, e principalmente no começo da live a gente falou sobre a questão do escritório ter me economizado, pagar mais de R$ 2.000 por mês. Foi exatamente por isso. Quando a gente olha muitas pessoas, muita gente na comunidade de tecnologia, eles pagam de 10% a 15%. Hoje, um faturamento, uma questão de imposto de 10% a 15% no exterior, isso dá aí em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, entre 1.500 a 2.500, 3. Então, isso é uma questão de imposto muito alto. E hoje ter um escritório que me possibilita o caminho de pagar 3% disso é absurdo. É simplesmente um quarto do que eu pagaria se tivesse indo na cabeça e a gente olhando o fórum, o comentário do pessoal, como fazer sozinho, além do estresse gigante que é você acabar fazendo uma coisa que não é da sua área. Você não entende muito, você tem que estudar e é um tempo a mais que você gasta. Você poderia estar trabalhando mais e fazendo mais dinheiro, É isso fazendo aí. uma coisa externa. E aí é onde eu te pergunto, você paga caro para ter esse retorno? É caro? Não, hoje eu não. Hoje eu Não pago é muito caro. barato. E eu É tenho exatamente. lucro em cima disso, mesmo pagando serviço de contabilidade, do que se eu É não isso aí. pagaria. Então hoje a É isso aí. contabilidade me salva dinheiro. É isso aí. O raciocínio é esse. Em qualquer área, em qualquer serviço que você vai fazer ou você vai contratar, é muito diferente de você pegar para fazer ou você contratar uma pessoa que tenha a expertise no assunto, né? Então, é como você pegar uma estrada. Você pode ir de Fusca, ou você pode ir de Ferrari. A diferença é o tempo que você vai levar para chegar lá. E o conforto Exato, com que você vai chegar. Entendeu? exato. Exatamente. Então, muito obrigado, Não Gisele. é? Obrigado por todo o De conhecimento, nada. Eu que por toda agradeço a a informação na oportunidade, o live. convite.
Qualquer coisa, é para chamar, tá bom? Muito obrigado. Principalmente vai me ajudar muito aí, porque entender um pouco mais desse negócio é muito interessante, é muito legal. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado, Gisele. Tchau. Obrigado, pessoal, que está aí. Boa noite para todo mundo e obrigado por estarem acompanhando aí. Aproveite para seguir a Gisele e tirar todas as dúvidas lá no inbox e no privado dela, se vocês tiverem alguma coisa. Porque eu, particularmente, não entendo nada de contabilidade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.